E assim, com esse comando de 3, 2, 1, gravando. E eu estive pensando esses dias, como o tempo passa rápido. E hoje fui convidado a vir dar o meu depoimento aqui, nesse momento histórico da Rádio Clube. A história da rádio, 85 anos. Eu tive o prazer de conviver com alguns ícones do rádio, como Patrício Filho, né? Dr. Ricardo Marques. E a minha primeira entrevista aqui, para poder entrar numa seletiva, foi com o José Afonso. José Afonso colocou a seguinte colocação: eu sou o Paulinho Pedra Azul, você é o Zé Afonso e você vai me entrevistar. Eu fiz esse teste, mais de 50 pessoas fizeram esse teste, e eu e França Nascimento fomos aprovados. França Nascimento, que nos deixou há um tempo, e foi um amigo, um compadre, e que nós começamos no mesmo dia aqui no rádio. Então, as lembranças de muitas outras pessoas que já se foram estão deixando aqui a sua marca, igual hoje eu estou deixando a minha marca aqui. Entrei em 1986, no dia 1º de fevereiro. E foi assim, muito rápido. O Márcio Patrício, que na época era o gerente da rádio, e o doutor Ricardo Marques era o gerente geral, e eles me disseram: amanhã vocês começam. Eu falei: como amanhã? É amanhã. Então, não teve muita preparação, foi muito rápido, foi um susto na minha vida, e eu vim a fazer esse teste porque um amigo meu, o Paulo, lá da Lagoa Formosa, o Palito, ele ligou na minha casa de manhã e eu acordei. Geralmente, quando a gente acorda de manhã, a gente que já tem uma voz um pouco mais grave: alô, que isso, rapaz, tá parecendo voz de locutor? Eu falei: não, que locutor, de longe. Tava meio de ressaca, jovem naquela época, né? Tomava uns Birinai, tinha acabado de fazer o tiro de guerra. E ele falou: não, mas você tem voz de locutor, vai lá na rádio, estão fazendo um teste. Não, vamos mexer com isso não. Acabou me convencendo e eu vim fazer o teste e fui bem sucedido. E bem sucedido mesmo, porque a partir daí a minha vida mudou. Eu e o França, com aquela juventude toda, esbanjando saúde, vibração, alegria, e nós fizemos muita história na rádio. Começamos com uns técnicos de som, né? Ficava, por exemplo, o Marquinho Massa ficava do outro lado do vidro e a gente ficava no estúdio e a gente comunicava através de gestos. E uma curiosidade para vocês, os locutores falam assim: em Patos de Minas são 19h20. Esse é para poder dar tempo do técnico de som colocar a vinheta ou colocar o comercial. Então, essa cantada que tinha era justamente para isso. Um belo dia, eu olhando o Marquinho Massa mexendo lá, e eu muito curioso, sempre fui muito curioso, queria fazer as coisas. Eu olhando o Marquinho, falei: gente, se eu pudesse falar e operar isso aqui ao mesmo tempo. Falei com o Marquinho: não, sem condição, não existe, não tem como, a pessoa não faz isso não. Falei: não, mas eu já vi isso em outras rádios aí, eu era muito ligado na Jovem Pan na época, o DJ, eu esqueci o nome dele agora, um DJ das antigas aí, mas a gente vai esquecendo também, né, pessoal? Eu já estou nos meus 63 anos, a gente começa a esquecer as coisas, né? Mas depois, mais na frente, eu lembro. E aí eu me inspirava muito nesse DJ. E, por via das dúvidas, não sei porquê, em cima da mesa do locutor tinham 2 microfones e um rolo de fio de um tamanho que eu não imagino para que até hoje aqueles cabos daquele tamanho. Eu, uma noite, fazendo um programa, eu, Celso Silva, o Celso preguiçoso demais da conta, ficava toda hora, dava um buraco. E isso foi bom também, porque o improviso vinha muito rápido, né? Eles faziam assim: agora, você, vai. Aí a gente não sabia o que falar, improvisava, falava, e hoje
esse improviso foi muito bom para mim. E um belo dia eu pego esses 2 microfones, saí arrastando eles pelo corredor, dei a volta pela porta e coloquei eles em cima da mesa de som. Foi perfeito, deu certinho para mim. E o Celso, não, de jeito nenhum, não pode não. Eu falei, rapaz, hoje você vai deixar eu fazer isso aqui, é meu sonho. Não vai dar problema. Eu falei, não vai dar no sonho, ninguém vai ficar sabendo. Então vai. Eu coloquei lá e comecei a fazer a locução. Locução e ao mesmo tempo, eu sou do tempo daquele, tinha o gravador de rolo ainda. Os discos, eram toca-discos, tinham 2 toca-discos, então você passava de uma música para outra e tinham as vinhetas que eram colocadas em cartuchos, em cartucheiras. Por exemplo, Casa das Representações, Café Cristal, cada um tinha o seu comercial, você tinha que colocar ele na cartucheira, tirar, passar, mixar. Então era o tempo todo um exercício, um trabalho muito grande, um locutor de rádio fazer aquilo. Principalmente eu na minha posição como DJ, que eu falava, ao mesmo tempo pegava as coisas. Aí o Adamar Gomes ligou para o Márcio Patrício e falou assim, você está ouvindo a rádio, Márcio? O Márcio, não estou ouvindo não. Ele falou, ouve aí para você ver o tanto que tá bom, o tanto que tá dinâmico, tá diferente. Mas por quê? Ele falou, não, o programa do Willer tá diferente. Ouve aí, me fala o que está acontecendo. O Márcio Patrício tem um som, sempre gostou muito de som na casa dele, um som muito grande, e aumentou o volume bem para ouvir. Só que nesse entremeio, quando a gente está falando e ao mesmo tempo fazendo as coisas, num rádio pequeno a gente não ouve, mas num som grande dá para ver os detalhes, pegando a cartucheira, tirando daqui, pondo aqui. Então o barulho, fazia um barulho das coisas. Falou, está acontecendo alguma coisa errada mesmo, vamos lá na rádio ver. Então, e também aquela falta do uou, né? Porque como era eu mesmo que estava fazendo, ficava assim, 99 FM são 22 horas e 30 minutos. Aqui a 99 é a melhor, ligue agora. Então, acabou aquele o que tinha na AM. E as rádios FMs, com os próprios DJs, não precisava daquele espaço, aquele intervalo. O rádio fica bem mais dinâmico. Fui mandado embora pela primeira vez da rádio, por isso, por essa transgressão. O Márcio Patrício Adamar Gomes me pegou ao vivo, no pulo, aqui. E fui mandado embora. Só que na época o doutor Ricardo Marques, ele falou, Willer, eu tive pensando uma coisa aqui, no dia de me mandar embora, que ele foi assinar o negócio lá, me fala o que você precisa para a gente colocar você de DJ lá. Porque eu tinha dado para ele também uma estatística muito boa. Você vai economizar 4 funcionários. Porque eu, França, Jô, Lívio Guimarães, o Zé Afonso, que não aderiu, mas né, aí ficou um técnico de som para ele. Em compensação, foram 4 mandados embora. Menos 4 pessoas para poder pagar. Então, era bom para a rádio, para o Sistema Clube, mas os meus amigos que foram embora foi ruim, né? Que mais tarde, depois, eu compensei eles numa outra forma, numa outra rádio, outra emissora que eu trabalhei depois. E então, passou-se 3 meses, o doutor Omar me chamou de volta, já com todo o equipamento colocado lá, especial para DJ. E como eu já estava bem afinado na coisa, eu ensinei para o França Nascimento, para o Lívio e para Jô Guimarães. E aí eu fui o primeiro DJ de Patos de Minas. Fui mandado embora depois outras vezes da rádio, mas algumas coisinhas, né? Passando uma das vezes foi que eu cheguei para trabalhar, estava sem chave, o Marquinhos Massa sem chave também, e tinha uma escada ali embaixo, eu coloquei a escada na janela, subi e pela escada e falei, Marquinhos, se você descer, você desce a escada. Aí o Marquinhos desceu e falou, ele está sem a chave, como é que ele vai embora? Eu vou deixar a escada. A hora que ele descer, ele guarda a escada. E passou um cara aqui, falou, Adamar, estão roubando a rádio, tem uma escada de todo tamanho na janela lá, a janela aberta, estão roubando a rádio. O Adamar Gomes veio com a polícia e tudo, porque achou que estava roubando a rádio. E a hora que eu tô lá no estúdio, ao vivo, e de repente chega aqui um monte de polícia e o Adamar. Ah, meu pai, mandado embora de novo. Então, de tantas indas e vindas, né?
Eu trabalhei por mais de 40 anos aqui na rádio, então foi muito bom. Eu gosto muito de trabalhar aqui na rádio, de ter trabalhado aqui na rádio e da lembrança que vocês estão me dando essa oportunidade. E muitas vezes eu venho aqui direto aqui na rádio para poder relembrar esses bons tempos. Isso é só um pouquinho da minha história, tá? Se eu fosse falar da minha história aqui, eu ia ficar muito tempo contando as minhas histórias aqui na 99 FM. Tive o prazer de trabalhar também na Clube AM como repórter policial, na parte esportiva também. Trabalhei com Patrício Filho, que foi assim, uma pessoa muito, coração muito bom com as Folias de Reis. Inclusive, no dia que ele faleceu, eu fiz, junto com o Valico Pereira, o Zé Afonso e o Pascoal Filho, a transmissão do velório dele aqui na 99, aqui no auditório onde ele fazia as Folias de Reis. Então, gente, tem muita história para contar. Numa próxima oportunidade, a gente se fala mais. Sou o Willer Lopes. Parabéns, Rádio Clube, pelos seus 85 anos.